Então nós vamos focar particularmente os versículos 32 a 33 em combinação com o assunto que o catecismo está tratando, que é a entronização de Cristo. E vamos ler mais uma vez. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. É exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos orar e vamos pedir a ajuda do Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós recorremos ao Senhor para contar com a graça do Senhor também durante a pregação, como já temos contado desde o início dessa reunião solene, para que não apenas nada atrapalhe a pregação, como também para que os nossos ouvidos e o ouvido do coração, sobretudo, esteja aberto para ouvir a Tua voz, para compreender o Teu ensino e para estar desejoso de viver conforme a Tua palavra. Isso nós somos completamente dependentes do Senhor. Por favor, que o Senhor possa abençoar esse momento ao Teu servo que vai transmitir a pregação e também ao Teu povo congregado, não apenas aqui, mas nas demais igrejas de Jesus Cristo, que se reúne nessa manhã de domingo para adorar o Cristo ressuscitado e entronizado. E em nome dele nós choramos, ó Pai. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, domingo passado, se vocês ainda se recordam, vocês ouviram a pregação que falou sobre a ascensão de Cristo. Cristo subiu ao céu, mas não terminou por aí. Ele subiu ao céu com um propósito, e o propósito foi se assentar à direita do Pai Todo-Poderoso. Então, ouvimos sobre a ascensão na semana passada e hoje, então, ouviremos um pouco mais sobre esse assentar-se à direita da majestade nas alturas. Então, o apóstolo Pedro, nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, depois de narrar os eventos de Pentecostes, o evento da descida do Espírito Santo, que foi um evento presencial, as pessoas puderam ouvir o som e puderam até ver forma de fogo que estava operando no meio dos discípulos ali reunidos. Então Pedro explica, com base nos profetas, que o que eles estavam testemunhando ali era os sinais, a evidência de que Cristo de fato agora está no trono governando. E é Ele quem está causando isso, é Ele quem está enviando o Espírito Santo, e é o envio desse Espírito Santo que está sendo percebido por meio desses acontecimentos, especialmente o fenômeno das línguas que eles falaram. Línguas estranhas, não porque era língua de outro mundo, mas estranha, na verdade a melhor tradução seria língua estrangeira, e algumas traduções até têm isso, mas na verdade a palavra estrangeiro nem tem no texto não, só tem a palavra línguas, e você tem de entender que essa língua são idiomas, porque são palavras que servem para ensinar sobre os diversos idiomas existentes e conhecidos na época. Em Atos 2 ele também vai testificar disso, dizendo que aquelas pessoas que estavam ali, partos, medos, elamitas, mesopotâmios, todos eles ouviram em sua própria língua materna. Então o apóstolo Pedro declara solenemente nos versículos 32 e 33, a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas, e exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então a entronização de Cristo
é a consumação da obra redentiva. Por isso, tanto aqui em Atos dos Apóstolos, como em outros lugares, a menção ao Cristo que está sentado à direita do Pai é colocada em combinação com sua ressurreição. Porque a complementação, é a finalização da obra da redenção. Então, aquele Cristo que morreu e ressuscitou, esse subiu ao céu e se sentou à direita do Pai. Então, o assentar-se à direita do Pai mostra que Jesus tomou o seu lugar como vice-regente do mundo, porque ele fez aquilo que precisava ser feito para assumir essa posição. Vocês se lembram que o homem foi criado com essa posição e propósito. O primeiro casal, Adão e Eva, foram criados como regentes da criação e foram colocados sobre a criação para reger a criação para Deus, mas o primeiro casal falhou. Adão e Eva falharam em cumprir o seu mandato como vice-regente da criação, e então foi necessário que o segundo Adão viesse para realizar aquilo que o primeiro Adão não realizou. Então o Pai deu ao Filho todo o poder nos céus e na terra. Nós lemos isso lá em Mateus 26:64, Jesus dizendo que em breve eles veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Esse poder e glória que ele recebeu do Pai e foi declarado em Mateus 28:18. Então Deus, o Pai, entregou na mão do seu Filho todo o poder nos céus e na terra e o pôs como cabeça da igreja. E nós lemos sobre essa posição exaltada de Cristo, não apenas no mundo, mas na igreja particularmente, em Efésios capítulo 1, versículo 22, Colossenses 1:18 também. Não que somente agora é que Cristo estava tendo todo o poder sobre o mundo e somente agora que ele estava se tornando cabeça da igreja, porque Cristo sempre teve todo o poder em suas mãos. Ele mesmo orando em João 17, ele diz ao Pai que ele pede de novo aquela glória que ele tinha junto ao Pai, desde o princípio do mundo, e por meio de qual glória ele trouxe à existência todas as coisas. Então, Cristo sempre teve todo o poder em suas mãos e ele sempre foi o cabeça da igreja. Mas como parte do plano da redenção, ele deixou essa posição no céu e desceu à terra, encarnando-se para nos favorecer e para não apenas consumar a obra da salvação, mas agora para tornar mais claramente possível, não apenas que ele é o rei do universo e cabeça da igreja, mas também para deixar claro que foi necessário que o segundo Adão viesse para consumar a obra que o primeiro Adão não conseguiu consumar. Então, a entronização do Filho de Deus foi um evento testemunhado em Atos capítulo 2, pelos eventos da descida do Espírito Santo, e também posteriormente foi testemunhada por Estevão, que viu o céu aberto e viu o Filho sentado à direita de Deus. Nós lemos lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está pregando aos demais judeus, e no final então ele acaba sendo condenado e apedrejado por estar ousando dizer essas coisas. Mas como testemunho de aprovação às suas palavras, Deus concedeu a Estevão a graça antecipada de ver os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita do trono na majestade nas alturas. Pouco depois, Estevão estaria mais bem pertinho de Cristo. Mas antes mesmo dele morrer, Deus concedeu a ele esse privilégio de ver com antecipação o Filho de Deus sentado à destra da majestade nas alturas. Perto de Estevão ali, testemunhando tudo em silêncio, estava o jovem Saulo.
e as pessoas até colocaram suas vestes próximo dele como testemunha de tudo que tinha acontecido. Esse mesmo Saulo, mais tarde, provando a obra poderosa do Espírito Santo na sua conversão, ele que tinha ouvido quando Estevão declarou solenemente: vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à sua direita, ele, o próprio Paulo, agora vai confirmar e mostrar que Cristo de fato está sentado à direita do Pai na região celestial, e agora vai aplicar os benefícios dessa posição exaltada de Cristo em favor da igreja. Então, na carta aos Efésios, que é uma carta que você percebe que do início ao fim é uma carta ricamente espiritual, mas é uma carta que mostra que essa riqueza espiritual está pelo fato de que Cristo está acima de todos os céus, e que nós, unidos a Cristo, nós desfrutamos dessa riqueza celestial, provando de todos os dons celestiais. Então Paulo usa essa linguagem de Cristo, cabeça, exaltado, e nós, unidos a Cristo, participamos das bênçãos celestiais. Então nós sabemos que essa posição exaltada de Cristo ao lado do Pai é a posição com a qual ele exerce o governo do mundo. Mas nós sabemos que, além de governar, Cristo também exerce do lado do Pai um papel sacerdotal, mediador, e por isso nós lemos também 1 João capítulo 2, versículo 1, porque a promessa de que, apesar dos nossos pecados, nós temos um advogado, um mediador, um consolador, que está ao lado do Pai, intercedendo continuamente por nós. Então essa obra ele também realiza ao lado do Pai. E nós sabemos também que Cristo realizou o seu ofício como profeta quando ele estava nesse mundo. E nós lemos em Hebreus capítulo 1 que a plenitude da revelação e do conhecimento de Deus veio com o evento Cristo, que depois foi também proclamado pelos apóstolos. E sabemos que ele vai cumprir particularmente o seu ofício como juiz quando ele retornar dos céus para julgar os vivos e os mortos. Mas continuando com o foco sobre o ofício que ele está exercendo nesse momento, como o vice-regente do universo, ele sentou à direita do Pai, depois da sua ascensão, e permanece lá até o dia final, quando ele deixará o trono para vir mais uma vez, para estabelecer esse trono celestial agora no meio do seu povo, na terra restaurada. Então, do céu, Cristo permanece governando o mundo, todas as coisas, e ele está dirigindo toda a criação, até que toda a criação esteja sujeita ao Pai. Esse é o propósito que o primeiro Adão não conseguiu fazer, e que agora o segundo Adão está realizando. Em 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28, Paulo fala sobre Cristo conduzindo a criação até levá-la submissa a Deus. Ele vai entregar ao Pai um povo redimido, juntamente com uma criação redimida, e vai eliminar do mundo o mal e os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem, juntamente com o mal que há neles. Notem, irmãos, que embora Cristo do céu governe sobre toda a criação, todo o universo, o apóstolo Pedro aponta para um aspecto especial desse governo de Cristo, que é o seu governo sobre a igreja. Então Deus está focando isso aqui em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis.
Então, do céu, Cristo governa sobre toda a criação, mas ele governa especialmente, particularmente, sobre a sua igreja. E como um dos primeiros atos, pelo menos que nos foi revelado, sobre o Cristo que sentou no trono para governar, foi o de cumprir a promessa que havia sido feita lá em João capítulo 14, versículo 16, 17 e 26, e também no capítulo 16, versículo 7 e 13. Ele tinha prometido que no seu governo celestial, ele enviaria o Espírito Santo. E ele cumpriu o que ele prometeu. Os políticos gostam dessa frase, gostam de fazer esse tipo de promessa, mas raramente eles cumprem. Nosso Cristo prometeu que quando sentasse no trono do universo, ele não deixaria o seu povo órfão, mas enviaria o Espírito Santo, por meio do qual ele continuaria até o final no meio do seu povo. E é por causa disso que em Atos 2, nós estamos lendo sobre Cristo derramando o seu Espírito Santo sobre o seu povo. A expressão derramou é para mostrar que o Espírito Santo foi dado sem medida, foi dado em abundância. Ele foi jorrado, derramado. Esse derramamento do Espírito Santo foi um evento especial e único na história da igreja cristã. Nas próximas semanas, os irmãos ouvirão uma pregação sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos voltar a esse texto de Atos 2, para ouvir sobre esse derramamento no dia de Pentecostes. Então, o governo de Cristo sobre a sua igreja, marcado pelo derramamento do Espírito Santo como cumprimento da promessa, é descrito agora aqui no catecismo como um derramar dos dons celestiais. Veja a resposta à pergunta 51. Pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Esse derramar dos dons celestiais é um suprir as necessidades espirituais da igreja, para que cada santo e cada santa na igreja possa viver nesse mundo, mas já como cidadãos dos céus. Então, para nós, como crentes que recebemos essa cidadania celestial, nós temos essa dupla cidadania, nós começamos a viver nesse mundo como um estranho. Ainda estamos aqui, ainda temos essa cidadania, mas a gente deve ser realmente um estranho nesse mundo. A gente não deve se acomodar tanto a esse mundo que a nossa realidade parece que é isso aqui. Do outro lado, nós temos que nos acostumar com as realidades dessa nova cidadania celestial que a gente recebeu, porque a gente já começa a provar dessa cidadania aqui. Nós já aqui, agora, como homens e mulheres de Deus, já provamos os resultados dessa nova cidadania. Então, de um lado, esse derramar é um suprir das necessidades espirituais, para que possamos viver como cidadãos dos céus, mas é também um suprir das necessidades temporais, para que enquanto somos cidadãos desse mundo, possamos ser supridos e preservados, defendidos dos ataques de todos os nossos inimigos. Então, inimigos aqui, nós não devemos nos fixar nas pessoas, hein? Porque quando pensamos em inimigo, logo pensamos sobre pessoas. Mas o inimigo é o mal. O mal está nas pessoas. O mal está em todo o sistema mundano caído, mas esse mal também está em nossa própria natureza. É o nosso inimigo íntimo, que não nos deixa nem de noite, enquanto estamos dormindo. Lembre-se quando falamos nas pregações de Josué, que o pecado das nações cananeias atingiram o topo e começou a transbordar. Então Deus antecipou o juízo final sobre as nações cananeias, e naquele momento Deus fez o que ele vai fazer no dia final. Ele eliminou o mal junto com os pecadores. Isso é o que vai acontecer no dia final.
Cristo no dia final vai eliminar o mal junto com todos os pecadores. Não vai ter mais pecadores nesse mundo. Os ímpios serão banidos. Então, esse aspecto de juízo final fica lá para o dia final. Aconteceu particularmente em Israel, mas nós não temos isso hoje. Nós esperamos quando Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos como juiz. Hoje, nós combatemos o mal não por matar pessoas, mas combatemos o mal por meio de salvar pessoas dos seus pecados. Então, não devemos, quando lemos a palavra inimigo, logo olhar para as pessoas lá fora, que talvez seja a nossa tendência, mas devemos olhar para o mal e ao mesmo tempo olhar para nós mesmos e para o mal que ainda persiste em nós contra a nossa vontade. Então, por meio do Espírito que ele enviou, e também por meio da palavra, que é a palavra criativa e que se mostrou palavra criativa desde o princípio do mundo, porque desde o princípio o Espírito, por meio da palavra, está criando todas as coisas, e também na nova criação, o Espírito que Deus enviou aos nossos corações é o Espírito criativo e que usa a palavra criativa para dar início a uma nova criação. O povo de Deus é a nova criação que vai herdar o mundo novo, os novos céus e a nova terra, onde habitam a justiça. Não será o homem velho morrerá, o homem velho ficará. Carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Quem vai herdar o reino dos céus é o novo homem, que está sendo refeito à imagem de Deus e à plena varonilidade, ou seja, a plena humanidade. Por meio desse Espírito e da sua palavra, Cristo está trabalhando no coração dos crentes, e trabalhando nos crentes, ele exerce esse cuidado sobre os crentes. Depois ele estende isso para fora, porque ele também prometeu que vai proteger, vai defender a sua igreja nesse mundo. Então nós não vamos tratar aqui, mas tem um aspecto também da providência de Deus, que é o poder de Deus operante no mundo. Nós já falamos isso lá no domingo 10. O poder de Deus operando no mundo para proteger a sua igreja também nesse mundo. Mas Cristo não somente está nos protegendo desse mundo, mas ele está nos protegendo por meio de nos salvar dos nossos próprios pecados, e em primeiro lugar. Então, a partir do próximo dia do Senhor, a partir do domingo 20, nós ouviremos sobre o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Então, a partir do próximo domingo, o Catecismo vai ensinar sobre a obra do Espírito Santo nos seus variados aspectos. Então, nós veremos a cada domingo sobre esses aspectos do cuidado de Cristo sobre a sua igreja, por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Mas então, para nós concluirmos aqui e continuarmos nesse aspecto do governo de Cristo, Cristo reinando, vamos destacar um pouco mais esse aspecto do seu governo, porque é Ele, e somente Ele, o Cristo exaltado, que teve o direito de se sentar no trono à direita do Pai. Homem nenhum teve essa honra antes de Cristo. Nenhum rei de Israel, nenhum dos grandes nomes do Antigo Testamento. Nós temos dois testemunhos importantes no Antigo Testamento de homens que não provaram a morte, mas subiram ao céu. E nem Pedro está dizendo, nem de Davi foi dito isso, né? Que provou a morte, mas teve dois homens que não provaram a morte e subiram ao céu. Enoque, em Gênesis 5, 24, e Elias, em 2 Reis 2, 11, foram homens que subiram ao céu. Mas o texto não diz de nenhum deles que eles tenham subido ao céu porque tenham cumprido a obra redentiva, e muito menos que eles tenham subido ao céu para tomar assento à direita de Deus. Nenhum desses. A Bíblia só declara
essa obra da redenção completa e a honra de sentar-se à direita de Deus, de Jesus Cristo. Ele diz no Salmo 110: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. E o escritor aos Hebreus cita o Salmo 110 para mostrar que nem mesmo anjos que estão lá no trono, ao redor do trono, adorando a Deus, nem mesmo a anjos Deus deu a honra de se assentar à direita do Pai. Essa honra pertence exclusivamente ao Filho. Eu quero concluir com essa afirmação. O governo de Cristo, o governo da igreja, melhor dizendo, tem Cristo e somente Cristo como seu único cabeça. É por meio da nossa união com Cristo como nosso cabeça, como o apóstolo Paulo ensina particularmente aos Efésios, que a igreja desfruta já agora do benefício de estar lá. Pense no seguinte: se você por acidente caísse numa fossa e fosse afundando até que você fosse completamente submerso, para você ser salvo, você não precisaria ser tirado totalmente da fossa, bastaria que a sua cabeça fosse tirado de dentro da lama e você já respira os ares de fora. O seu corpo pode ainda permanecer dentro da fossa durante algum tempo. Aí você já prova de vida e de salvação, porque a sua cabeça já está respirando os ares da vida. A igreja, como corpo de Cristo, ela estava completamente emergida na fossa do pecado. O Salvador Jesus mergulhou. Ele não jogou boia, ele mergulhou e nos arrancou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. E ele, como nosso cabeça, já respira os ares celestiais. E o corpo, porque está unido ao cabeça, também já respira os mesmos ares, ainda que o corpo permaneça durante algum tempo ainda mergulhados no pecado. Então, por meio da união com Cristo como cabeça, a igreja já desfruta dos ares celestiais. Ele já está no céu por meio do seu cabeça. Mas ainda mais, por meio da união bendita com Cristo, nosso cabeça, que foi efetivada pela obra do Espírito Santo e da palavra de Deus operando em nosso coração, o crente também tem acesso aos tesouros de bênçãos que Cristo conquistou para a igreja na sua morte e ressurreição. Um corpo mergulhado na lama vai sofrer, é ruim. O seu corpo não vai conseguir impedir que bichos penetrem, que os vermes penetrem. Então ele precisa de auxílios para, durante essa jornada que ainda precisa fazer no mundo, a igreja seja protegida. Então Deus, por meio de Cristo Jesus, nos confere todos os benefícios necessários para que durante a nossa caminhada possamos ser protegidos dos nossos inimigos. O corpo de Cristo, que é a igreja, é protegido. Nós não somos protegidos pelo nosso corpo não morrer, mas nós somos protegidos porque nós temos vida em nosso cabeça, a despeito das fraquezas do nosso corpo. Embora sabemos que o nosso corpo, ainda que morrendo no lamaçal do pecado, a alma resgatada tem da parte de Deus a promessa de que terá de novo, de volta, o corpo no qual ela viveu e sofreu nessa vida.
Por isso, irmãos e irmãs, é uma grande presunção da igreja ou de qualquer pessoa falar sobre um homem como cabeça da igreja, como acontece com a igreja de Roma, que tem no Papa o cabeça da igreja, como acontece na igreja da Inglaterra, que tem o regente, a rainha da Inglaterra como cabeça da igreja, e como acontece com muitas igrejas evangélicas que colocam ênfase demais nas suas lideranças, a ponto de ter na sua liderança um cabeça daquela igreja. Mas Cristo não tem cabeças terrenas. Cristo tem um corpo, uma só cabeça, e essa cabeça está no céu. Essa cabeça governa o corpo do céu. Agora, como corpo de Cristo nesse mundo, a igreja, Cristo concede à igreja pastores, presbíteros e diáconos para governar a sua igreja por meio desses oficiais que ele dá. Da mesma maneira que Deus, para governar o mundo, como parte do seu governo no mundo, tem a providência, mas também Deus dá leis e dá governos. Deus quer governar o mundo por meio de governantes. Assim também ele quer governar a sua igreja por meio dos pastores que ele dá às igrejas. E esses ofícios na igreja de Jesus Cristo é mais um dos muitos benefícios que a igreja recebe do Cristo exaltado à direita do Pai. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer isso, que aquele que subiu é o mesmo que havia descido às regiões inferiores da terra, e agora subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E você vai ver entre esses dons relacionados está o dom de apóstolos, de profetas, de pastores, de mestres. Mais adiante veremos também os diáconos. Então a igreja não tem cabeça terrena, porque só tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo, que governa a igreja do céu. E como uma alma que anima o corpo inteiro, cabeça e corpo, assim o Espírito de Cristo, como a alma, ela nos une ao cabeça, que é Cristo Jesus. Então a igreja só tem um cabeça, que é Cristo, mas recebe dons de seu cabeça, que é Cristo, que são os homens que trabalham na liderança da igreja. Porém, os homens que são chamados para servirem nos ofícios eclesiásticos, eles são chamados para servirem, são chamados como servos de Cristo. Eles foram chamados para servir a Cristo no meio da igreja. Por isso também não é certo dizer que os oficiais são servos da igreja. Eles não são servos da igreja. Eles são servos de Cristo. Mas eles são servos de Cristo trabalhando na igreja. Ele não tem uma autoridade lá fora. A sua autoridade é no meio da igreja. Eles são representantes de Cristo, não representantes da igreja. A igreja escolhe homens como parte dessa bênção que é a escolha de oficiais, mas elas não estão escolhendo os seus representantes, elas estão escolhendo, participando da escolha dos homens que devem representar Deus no meio do rebanho. Os oficiais que foram eleitos, escolhidos por Cristo, e evidenciada essa escolha de Cristo por meio da aprovação da igreja, esses oficiais, eles devem conduzir o rebanho para Cristo. Eles devem conduzir o rebanho em nome de Cristo. E eles devem conduzir o rebanho para o louvor e a glória do nome do nosso Cristo.
Oficiais não devem presumir nada de si mesmos, nem presumir nada para si mesmos. O apóstolo Pedro vai falar que aquele que pastoreia não deve fazer por sorte da ganância, não pode fazer isso por nenhum interesse próprio, de tirar do rebanho qualquer vantagem, mas eles devem, no seu trabalho, servir ao supremo pastor das nossas almas, como pastores do rebanho do supremo pastor. Então, o dever dos oficiais é exatamente o dever de levar a congregação a olhar para Cristo Jesus como seu cabeça. O trabalho dos oficiais é conduzir o rebanho para que o rebanho possa buscar em Cristo como seu cabeça tudo o que a congregação, a igreja precisa para viver nesse mundo a vida cristã de modo plena e também para ser protegida durante a sua peregrinação por esse mundo. É claro que a vida cristã não é fácil. É claro que os ataques de Satanás são diários e constantes, e às vezes somos atingidos por setas. Mas para isso mesmo os oficiais da Igreja de Cristo foram dados como dons para a igreja, para ajudar a igreja e ensinar a igreja a olhar para Cristo e a recorrer a Cristo como seu cabeça, para alcançar a graça de serem crentes fiéis nessa vida. Se você olhar para Efésios 4, a partir do versículo 11, você continua lendo, você vai ver que esses ofícios especiais foram dados à igreja para capacitar cada membro da igreja, para que cada membro da igreja possa cumprir as suas vocações e usar os seus dons no reino de Deus. Então, os ofícios especiais são apenas aquele auxílio que às vezes os crentes precisam, porque como pecadores, Deus sabe que nós somos pecadores e precisamos desse auxílio. E Deus, então, como dom, como presente, nos concede esses dons, para que os membros, assistidos por esse dom de Cristo, possam mais plenamente usufruir dos benefícios celestiais e aplicar esses benefícios à sua vida, para viverem de modo mais pleno a vida cristã. Então, não olhem para o pastor, não olhem para o presbítero, não olhem para o diácono, olhem para Cristo. E se pastor, presbíteros e diácono estiver se apresentando muito e chamando a sua atenção para ele, desconfie. Porque o trabalho dos pastores, presbíteros e diáconos é abrir a palavra de Deus e fazer você olhar para Cristo, o seu cabeça. Portanto, a igreja não é governada por decretos de oficiais. A igreja é governada por Cristo, que governa a igreja por meio do seu Espírito e da sua palavra. Então, não decretos de oficiais, mas instruções da palavra de Deus. Você pode pedir ajuda a outros irmãos nos momentos difíceis? Pode, e até deve. A palavra de Deus ensina que devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Você deve buscar os oficiais da igreja como recurso para lhe assistir em certas dificuldades da vida? Sim, deve. Eles foram dados como auxílios à igreja. Mas eles devem ajudar vocês a olharem para Cristo como cabeça. Os oficiais nunca devem chegar na casa dos membros com suas opiniões, com suas sugestões. Eventualmente são dados conselhos, e nesses conselhos eventualmente compartilhamos experiências.
Mas o foco do trabalho dos oficiais é na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser aberta, lida e usada como instrução para que o povo de Deus tome as decisões acertadas, para que eles sejam consolados em suas tribulações e aflições, e para que ele possa sabiamente tomar decisões nessa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, orem para que Cristo seja sempre reconhecido como o cabeça sobre a igreja e também sobre a nossa congregação. Que nunca chegue o tempo em que qualquer arrogante chame mais a atenção para si do que conduzir a atenção da igreja para Cristo, nosso cabeça. Orem para que os oficiais da igreja realizem o seu trabalho com zelo, com piedade, com temor, e que eles tenham com clareza, como definição do seu trabalho, que eles são servos de Cristo, no serviço da igreja, para conduzir a igreja para mais próximo do seu pastor. E orem para que vocês mesmos nunca abandonem esse ensino e segurança de que é somente tendo Cristo como o seu cabeça é que você pode desfrutar das bênçãos da vida celestial já agora, por causa da sua união com Cristo e da obra que Cristo está realizando na sua igreja por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra. Amém.